Tem aula hoje, não tem trabalho não. Estudar e fazer prova. Tem aula hoje e semana que vem, dia 4 não vai ter aula, tá? Eu vou aplicar a prova lá e dia 11 eu vejo para vocês. Não acredite. Isso se a prova não ficar valendo 10, porque aqui não faz ninguém. Se eu for tirar um pontinho de quem vem, não teve aula semana passada. Dá um ponto para quem está aqui. Pelo amor de Deus. Vamos. Concretite aguda. Mas por que a gente parou, hein? A gente já deu essa seria só vai cair isso na prova, né? Se vai se tomar prova, seria que concretite. Seu coração mudar e usar a obediência. Lembra que a senhora está com 2 corações, né? Foi profundo cara, não é calma. Vamos lá, Paulo. O que acontece? Parece se eu dividir a aguda e crônica, vai ter a definição da crônica. Vocês sabem, veja bem, é só vocês raciocinarem. Qual que é a definição da cirrose? Inflamação constante. Perda da função. Fibrose. Não, gente, vocês já fizeram prova. Vocês podem melhorar mais. Pode cair fígado na prova de vocês, tá? Qual é a definição de cirrose? Por qual motivo? Por que ele perde a função? Porque tem a transformação do parênquima. Eu troco a arquitetura do parênquima hepática por um tecido fibroso. Como a consequência das repetidas informações que ele perde a capacidade de se recuperar em troca. Então, se você colocar isso numa crédito crônica, é a mesma coisa. Eu tenho perda da função do tecido pancreático porque eu tenho substituição do tecido, certo? Por um tecido superficial, por um tecido calcificado, eu tenho perda da função do tecido. Então, um aluno de 4º ano que vai entrar no internato e dizer que pancreatite é inflamação do pâncreas é feio. Porque qualquer it vai ser informação, mas isso o leigo fala, disso. Não fale igual o leigo, não. Definam as coisas. Eu não falo para vocês definirem. Defina. Tá bom? A pancreatite aguda é uma injúria aguda, abrupta do tecido pancreático, que leva a prejuízo. Tá certo? Não é só uma inflamação. O pâncreas é um grande liberador de enzimas, certo? Endócrina e exócrina. Então, se esse tecido está inflamado, eu tenho uma grande repercussão sistêmica. Ele leva a uma grande liberação de citocina inflamatória. Então, a pancreatite aguda é uma doença gravíssima e sistêmica. Não é brincadeira. A imensa maioria das vezes, a pancreatite aguda vai ser leve e autolimitada. Mas quando ela vem a ser grave, ela é gravíssima. Tá? Causas para a pancreatite.
Alcoólica, garrafada. Melhore a resposta da garrafada. Tá certo? Deixe bonito para colocar na prova. Medicamentosa. Cálculo biliar. Cálculo biliar. Alcoólica e biliar são as principais causas, tá, gente? Isso cai muito em prova de residência, isso cai muito em prova. A principal causa de pancreatite aguda, alcoólica e biliar. Ambas são as principais, mas medicamentosa também pode ser, tá? Outras causas para pancreatite aguda. Alguma dessas uma causa. Alciclone medicamentosa. CA. Não, o tumor não vai dar pancreatite aguda, né? Nem a crônica, porque o tumor ele pode pegar aquela porção do pâncreas e não necessariamente inflamar o restante. Por isso que ele é tão silencioso. Você pega um tumor, se for de cauda ou muito avançado, ou você até descobre precoce se ele for de cabeça de pâncreas, porque ele custa papel. Mas de uma forma geral, ele não dá sintomas de pancreatite. De uma forma geral. Causas. Traumática. Infecciosa, medicamentosa. Outra que vocês precisam saber. As pessoas esquecem muito. Dislipidemia, tá? Hipertrigliceridemia. As principais disparadas: álcool, biliar. Outras que precisam saber: medicamentosa, autoimune, hipertrigliceridemia, são as principais. Tá bom? As infecciosas. Tem as pancreatites pós-procedimentos, pós-CPRE. Alguma coisa que passa pela via biliar, entrando. Vocês sabem a anatomia, né? Imagino eu. Vocês sabem que ali o colédoco, né? Sabe, se eu pedir para alguém falar da anatomia, desenhar naquele quadro, eu quero que vocês sabem que passa pelo pâncreas e desemboca ali na segunda porção do orgânico. Na papila de... Então, quando existe alguma obstrução biliar, de via biliar, a CPRE faz o caminho contrário do que eu falei. Entra pelo estômago, passa ali pela segunda porção do orgânico, sobe via biliar e passa pela via pancreática. E às vezes se lesiona na tentativa de tirar o cálculo, na tentativa de desobstruir algum abscesso, às vezes lesiona a pâncreas, e aí pode dar uma pancreatite pós-CPRE. Tá bom? Vamos lá. Como que faz o diagnóstico lá, médico? Se vocês errarem isso. Critérios clínicos, laboratoriais e de imagem. Vejam bem, gente. Esse final de semana passada, uma amiga minha que é médica intensivista, trabalha em fez residência de intensiva, terapia intensiva. Semana passada ela fez endoscopia e colonoscopia comigo. Perfeito. Quando passou, ela adorou bem o preparo, não sentiu nada do exame, saiu do exame, mandou mensagem falando: nossa, Lorena, não senti nada, foi maravilhoso. Tá bom. No dia seguinte, ela começou a ter gastralgia e vomitar. Certo? Vomitar. E aí ela perguntou: o preparo pode fazer isso? Não, o preparo não faz isso. O preparo é ruim quando está fazendo o preparo. Depois do exame, acabou. A vida segue uma coisa.
Tá bom, e ela, não, mas eu estou comendo, não consigo comer, não consigo comer. Aí ela trabalha no João Paulo, ela fez os exames no João Paulo. Aí fez os exames e me mandou mensagem falando, descobri o que eu tenho. Eu falei, o que você tem? Pancreatite. Eu falei, não, fulano. Pancreatite, eu falei assim, por que você está dizendo que tem pancreatite? Porque eu fiz uma tomografia no São Paulo. E os meninos me falaram que tem borramento da gordura peripancreática. É pancreatite. Aí eu falei, eu já vi uns laudos meio esquisitos, vamos olhar a tomografia, vai ter os exames. Não, nem foi laudada ainda, foram os meninos. Aí eu falei, tá bom, cadê os exames de sangue? Me manda os exames de sangue. Não ficaram prontos ainda. Aí eu falei, tá bom. Então quando ficar pronto, me manda. Minha gente, vocês entendem que as pessoas querem fazer diagnóstico com uma coisa? Uma coisa. Eu preciso ter critérios. Todos os critérios. Eu já peguei paciente que veio para mim tomando pancreatina, porque falaram que a mulher tinha pancreatite crônica, porque ela tinha gordura nas fezes. Uma mulher bariátrica pós-colecisterectomia. Ela vai ter gordura nas fezes. Uma tomografia normal, sem sintomas, enzimas normais, tudo normal. Mas porque em um exame aleatório saiu um pouquinho de gordura nas fezes, falaram que ela tinha pancreatite crônica e que ela tinha que tomar enzima, tá certo? E essa minha amiga falou que ela tinha tomografia, porque os meninos lá do pronto-socorro, meninos assim, tipo vocês, né, de 3 anos, falaram que tinha coisa lá no pâncreas dela. Aí eu falei, tá bom, me manda os exames. Quando ela mandou, quando ficar pronto eu te mando. Me mandou, mas não vamos. Com um TGP de 300. Então não falem que o paciente tem uma coisa, porque vocês viram uma. Não dei diagnóstico com um exame, tem que ter critério. Critério quais? Eu tenho que ter laboratorial, eu tenho que ter de imagem, eu tenho que somar os quebra-cabeças, tá? Agora, o que eu descobri, ela teve uma hepatite aguda. Por qual motivo? Não sei. Fiz tudo para ela de hepatite autoimune, ela usa muita medicação, pode ser medicamentosa, garrafada ela não toma não, mas ela toma muito remédio. Então, minha gente, não é assim. Aqui os meninos viram um borramento ali, não façam isso. Tá bom? Quais são os critérios clínicos para a pancreatite aguda? Eu vou tirar dizer que vocês não falaram. Critério clínico. Dor em faixa é a mais característica. Dor em faixa. Dor em faixa, dor em garra, dor em rígido. Aí não tem nada, nem sei o que tem, vocês estão achando fofo. Quase nunca acontece, mas quando acontece é muito sugestivo, né? De pancreatite grave. Vocês estão falando, né? Qual que é o tipo e qual que é o tipo? Cara, eu demorei para decorar isso. Eu só decorei quando eu falei por ser, eu não decorei. Não decorar de jeito nenhum. Quase não acontece, porque a imensa maioria das vezes a pancreatite é leve e autolimitada, tá? Mas quando acontece, ela é um sinal mais tardio e indica gravidade, pacientes mais graves geralmente têm esses sinais hemorrágicos. Outros sinais e sintomas da pancreatite? Muito bom. Muito bom. Dor abdominal em barra ou em faixa. Essa dor abdominal pode irradiar. Para onde?
pode irradiar para o ombro e para dorso. Por que para dorso? Porque o pâncreas, gente, ele é retroperitoneal. O pâncreas é posterior, ele é retroperitoneal, por isso ele pode irradiar para dorso. Tá bom? O que mais? Náusea, vômito, dor abdominal é importante, pode irradiar para ombro, pode irradiar para dorso. Como? Hã? Ansiedade? Qualquer paciente com muita dor pode ter icterícia, principalmente se a causa for biliar, a disfunção de biliar, pode ter icterícia. Tá bom. Deixa eu só ver aqui se eu deixei de falar alguma coisa. Não, é que a maioria é leve mesmo. A maioria é leve, tá bom. A gente falou de caso clínico, considerando uma pancreatite aguda um pouco mais grave, certo? Esse paciente com muita dor, com muito vômito, com icterícia, a gente pode até ter sinais hemorrágicos abdominais, a gente não está um paciente mais grave. Mas como que é a pancreatite mais leve? Principalmente nos pacientes etilistas. Me digam como vocês se sentiram ontem. Então, a conclusão mental é durante o intermédio lá. Eu estou falando no dia seguinte. É uma ressaca. Não é? O que acontece? Por que muitos pacientes que são etilistas crônicos, etilistas diários, evoluem para a pancreatite crônica achando que nunca tiveram pancreatite? Porque a imensa maioria das vezes eles têm vários episódios de pancreatite leves e eles vão ficando de ressaca. Como que é a ressaca? Eles têm um mal-estar, uma astenia, uma dor abdominal, uma vontade de vomitar, e o que eles fazem? Não comem. Eles não comem. Aqueles líquidos. Aí eles não comem. E como é que trata a pancreatite? Não trata. Dieta zero, jejum e hidratação vigorosa. Aí eles não comem. No dia seguinte eles falam para curar ressaca que tem que tomar mais cerveja. Aí eles ficam tendo várias pancreatitezinhas leves assim, entendeu? Ficam fazendo o fígado do mundo hepatite. É hepatite mesmo, fala vários nomes. Eu só sei que é aquele. Meus pais não tinham. Eu sei que minha mãe também teve o de hepatite lá. Ela falou, como é hepatite? E ela percebeu isso. Então, tem várias pancreatites leves, agudas leves, que são autolimitadas, a maioria das vezes são autolimitadas. O paciente tem só mal-estar, uma hiperalgia, um pouco de vômito, e ele faz o jejum porque ele tem medo da dor, certo? A maioria das vezes é leve. Quando é grave, é muito grave. Tá? Às vezes que eu vi pancreatite grave, foram muito graves, o paciente morreu. A gente vai chegar, porque agora a gente chegou no laboratorial, né? Critério clínico, a gente tem que ver sinais e sintomas clínicos. Outra coisa que pode ter nos critérios clínicos antes de eu sair deles. Antes de eu sair dos critérios clínicos. Se eu falei que a pancreatite é uma doença sistêmica, o que eu posso ter?
eu posso ter sinais de Sears. O que é Sears? É uma resposta matada sistêmica, exacerbar. E aí que pode ter febre, taquicardia, tensão, pode ter todo esse paranauê sem a infecção. Porque quando a gente soma Sears a infecção, a gente tem sepsis. Então, o paciente tem um quadro clássico de Sears, ele está inflamado. Esse está inflamado mesmo, tá, minha gente? Não é o do Esse está inflamado de verdade, porque ele está liberando citocinas inflamatórias. Então, ele tem todo um quadro sistêmico. Tá, saímos do quadro clínico, vamos para o laboratorial. O que pode desoperar? A primeira coisa, né? Amilase, a gente tem que olhar enzimas pancreáticas. Porque se eu tenho uma alteração, se eu tenho um tecido que está exacerbado, liberando citocina inflamatória, ele também está aumentando suas próprias enzimas, né? Então tem que olhar amilase e lipase, certo? Quem sobe primeiro? Amilase sobe primeiro. Lipase sobe depois. Amilase sobe primeiro e cai rápido. Lipase sobe depois e permanece, não é isso? Então, na admissão não faz sentido pedir lipase. Na admissão, a não ser que o paciente venha com uma história de 4 dias. Aí você pede amilase e lipase. Por quê? Uma história de 4 dias, a amilase já pode ter até caído. E agora a lipase está alta, mas o paciente vem com um quadro realmente agudo. Começou dentro dessas primeiras 24, no máximo 48 horas, só amilase. Tá? Então, a amilase é um marcador importante. Mas, ele só altera na pancreatite? Ele não altera só na pancreatite, tá? Então, ele não é específico, ele não é patognomônico de pancreatite aguda. Ele pode estar junto de outras doenças. Alguém já viu? Quais outras doenças? Esternocleidomastoide. Vamos lá. Úlcera péptica perfurada e obstruções intestinais são as principais causas de amilase aumentada sem ser pancreatite, tá? Então, eu tenho um paciente que tem toda a história clínica, muito sugestiva, ele está em Sears, ele tem uma amilase aumentada, o que mais que eu vou olhar? Eu estou no laboratorial ainda, não tem mais. Ah, porque esse paciente já vive só amilase, né? O paciente com uma puta dor abdominal, vomitando, eu vou pedir amilase e lipase, porque a aula é de pancreatite. Eu nunca mais fiz caso clínico com vocês, minha gente. Se eu pedir para vocês fazerem um rastreio infeccioso, acho que vocês não fazem mais. Ok? PCR é importantíssimo. PCR é marcador prognóstico. Tá? Um PCR alto na admissão é valor prognóstico para desfecho ruim. Então tá, amilase, lipase, PCR. Porque daí você vai pensar que ele pode ter sepsis de algum forma que você está procurando. Tem que ter um hemograma. Tá bom? Tem mais. Ureia, creatinina, tá bom. Tem mais. Minha gente, por que bilirrubina DGT? Me digam por quê. Você causa biliar. Sim. Pode ser biliar, então, a pessoa vai vir muito alta, a DGT vai estar alterada. Então vamos lá. Você não. A aula é de pancreatite, mas o caso é uma dor abdominal intensa, o paciente pode ter ou não interferência com coma. Então, a pancreatite vai estar no
no teu leque de diagnóstico diferencial, às vezes ele nem vai ser a primeira opção. Às vezes a tua primeira hipótese vai ser hepatite, não pancreatite. Então você vai colocar lá hepatite aguda. Se você coloca na hipótese diagnóstica de dor abdominal que teria esse vômito, você coloca hepatite aguda, o que você pede? TJ de bilirrubina, INR, albumina, o que mais? Agora, por que vocês estão pedindo INR e albumina? Então você está pensando não em hepatite aguda, você está pensando em? Cirrose. Então coloque no seu diagnóstico, cirrose hepática e hepatite aguda. Como que é o nome disso? O paciente tem cirrose hepática e faz uma hepatite aguda. Sem nome, minha gente. Hepatite alcoólica. Então, se você tem um paciente que está abruptamente cirrótico, não parou de beber e você pensa que ele está fazendo uma hepatite aguda, não disse hepatite aguda. Dificilmente o paciente não cirrótico, uma pessoa não cirrótica, fará uma hepatite alcoólica, geralmente é cirrótico. Então, arrume suas hipóteses diagnósticas, tá? Então, se você vai pedir função hepática, porque você pensa que ele já é cirrótico, porque tem uma história de ativismo crônico, é isso? Porque senão não faz sentido, tá? Então tá, você pensou em cirrose, você pensou em hepatite aguda, você pensou... O que mais? O que mais você vai pedir pensando nisso aqui ainda? Sorologia. Sorologia. Porque se o paciente não for cirrótico e fizer uma hepatite aguda, só tem uma. A principal chance dele fazer uma hepatite aguda sem ser cirrótico é hepatite B aguda. Hepatite B aguda faz hepatite rápida e fulminante. Outra causa importantíssima de um paciente fulminado. Garrafa. Vírgula, vez, então tá, vocês me justificaram porque vocês vão pedir TJ, IgP, bilirrubina, albumina, INR, hemograma, o que mais? Sorologia, ureia, creatinina. Por que ureia, creatinina? Vocês pedem, vocês têm que saber por que vocês pedem essa coisa. Pare de falar comigo, pare aqui na frente, logo e acaba. Cirrose, hepatite aguda, aí vocês pediram função renal. Insuficiência renal faz isso daí? Insuficiência renal aguda pode dar dor abdominal, pode dar vômito, se o paciente ficar urêmico, fica abençoado. Mas é que eles... Eu falei que podia ter ou não interesse, mas tá, pode. Tu nunca viu um renal crônico, não? E de técnico não, mas ele tinha uma coloração de pele diferente. Por qual motivo? Porque aí é óbvio, né? Pra mim, pra mim, isso ainda não é pra vocês. Aí eu não dou dinheiro, o que mais, gente? Minha gente, uma função renal alterada, a gente aumenta a amilase sem ser pancreatite, tá? É uma das causas de amilase alta. Alteração de função renal. O que mais eu falei? Disfunção intestinal, o que mais eu falei? Disfunção diabética perfurada. Então, são causas de amilase alta sem ser pancreatite. Então, a gente tem que ver a função renal também. Sem contar aqui, ó, a alteração da função renal também pode ter alteração da conta, né? O que mais que a gente pede de exame? Vale a pena, né? O paciente vai vomitando, né?
Então, vocês viram que nesse quadro clínico, às vezes nem sempre a primeira hipótese de vocês vai ser pancreatite. Tá bom? Então, vamos ver só lá. Ah, outra coisa importante. Outra coisa importantíssima. Uma amilase muito alta significa que esse paciente vai ser mais grave do que o paciente que faz uma amilase não muito alta? Não necessariamente, a amilase não é fator prognóstico, tá? O PCR é muito mais do que a amilase. O PCR alto de descrição é fator prognóstico, é desfecho. Agora, a amilase muito alta não, tá? Outra coisa importantíssima. Tem que ficar fazendo amilase todo dia desse paciente? Deixa eles. Tem que fazer amilase todo dia? Já falou, motivo. Ela vai subir e ela vai descer. Ela vai cair. Mas, gente, todo mundo faz isso. Todo interno que pega um paciente com pancreatite para acompanhar, pede lá exames para o dia seguinte. Porque às vezes o staff que está passando, ele só fala assim, exames para amanhã, né? Ele não te diz qual. Aí o interno vai e pede a amilase lá 10 dias por dia a amilase. Ela vai cair. E não importa se ela chegou, nossa, não ficou muito alta, meu Deus, não é fator prognóstico, e ela vai cair. Tá bom? E depois, nossa, ele está melhorando, agora a lipase está subindo. Não façam isso, tá? Não é para ficar acompanhando, é só para diagnóstico. É só para juntar no quebra-cabeça do diagnóstico. Também sozinho não é diagnóstico, sozinho pode ser um monte de coisa, certo? Então, aqui é um pouco de história, tá? Como que a pancreatite foi classificada ao longo dos anos. Primeiro, ela era dividida só em forma intersticial e forma grave. Depois a gente viu que existe uma forma intermediária, com critérios de imagem. Tá bom? Aí depois a gente viu que, existe a pancreatite aguda, que ela é leve, e existe a pancreatite aguda, que é moderada, e existe a forma grave, tá? A leve é aquela que eu falei. O paciente tem poucos sinais e sintomas porque ele tem pouca resposta inflamatória. Então, se ele tem pouca resposta inflamatória, ele leva pouca liberação de citocina inflamatória, ele atinge pouco outros órgãos, tá? Porque quando a gente faz uma resposta inflamatória grave, a gente vai, essas citocinas vão, por isso que o paciente pode ter até hiperfunção renal, tá? Por conta da resposta inflamatória intensa. Aí tem aqueles pacientes que têm uma forma moderada, porque ele já liberou um pouco mais de citocina inflamatória, ele já atingiu um pouco mais de outros órgãos, mas ele se resolve sozinho, tá? E tem aqueles que a lesão pancreática propriamente dita é tão intensa que ele não para de liberar citocina inflamatória, ele não se resolve para 48 horas. E essa geralmente é a que evolui da forma grave, tá? E que tem complicações pancreáticas locais também. Mas isso vocês vão entender mais em família, tá bom? Fatores prognósticos. A necrohemorrágica é uma classificação de imagem. A gente vai ver, quando a gente começar a falar de tomografia, a gente vai ver que geralmente as necrohemorrágicas elas são piores, porque elas têm uma resposta tão intensa ali, difícil ela volta, dificilmente ela voltará sozinha. Não vai ser algo pela primetrose. Mas ela entra nos critérios lá de Baltazar, lá da tomografia. Tá bom? Fatores de risco, minha gente. Vejam bem, o fator genético sempre vai ser um fator de risco importante para toda e qualquer doença. Tá bom?
Então, não é qualquer pessoa que terá doença inflamatória intestinal, tem fator genético. Não é toda pessoa que bebe muito que vai ter cirrose. Tem pessoas que bebem muito e morrem de outras coisas, vivem até 80 anos. E tem gente que bebe muito, ok, bebe muito, mas com 45 anos tem cirrose. Então, o fator genético sempre é importante. Por exemplo, tabagismo. O tabagismo é extremamente associado a câncer de pulmão. Mas tem gente que fuma a vida inteira. Os carniais, vocês manjam os carniais, né? O Oscar Niemeyer, ele viveu até 102 anos, não é isso? E ele fumou até morrer. Ele nunca teve câncer de pulmão. Em compensação, hoje em dia, a gente tem visto pessoas cada vez mais jovens com câncer de pulmão. Talvez a gente esteja conseguindo fazer diagnóstico mais precoce. Mas o fator genético é sempre muito importante. Então, o fator genético como a pancreatite também. Tem gente que, é a mesma questão da cirrose. Bebe a vida inteira, mas nunca teve pancreatite. E pessoas mais jovens, ali com uns 47, 50 anos, têm pancreatite aguda e às vezes até crônica. O fator genético é sempre muito importante, tá? Junto com as hepatites autoimunes, eu queria saber que sede é essa. Todo mundo tem garrafinha. Não façam isso não, por causa disso vocês perderam uma pessoa. E tentando sair. Mexer no celular. A aula já começa tão tarde. Vocês têm tudo para fazer nessa aula. Bora. Obesidade. Por que a obesidade entra como fator de risco? Então, é comorbidade. Então, geralmente, pacientes obesos, eles também têm infelizmente. Geralmente. Mas a gente não é assim tão causa e consequência. Porque às vezes eu pego o exame de paciente gordinho, beleza. E às vezes vocês magrinho sedentário têm um colesterol pior. Então a obesidade é um fator de risco também, porque geralmente o paciente obeso entra em CIRS mais rápido. Mas, claro que se for um paciente obeso com mais comorbidades, piora tudo. Entra como fator prognóstico, tá? São desfechos piores. O etilismo, com certeza, mesmo não só pelo efeito tóxico do álcool, mas também porque ele diminui o limiar tóxico do pâncreas, tá? A idade avançada geralmente é pelo mesmo motivo da obesidade, aumento de comorbidade, certo? E o paciente de mais idade, além de ele ter mais comorbidade associada, ele também ele já vai ficando um pouco mais imunodeprimido também, não é? Pacientes, e a obesidade também, pacientes idosos, obesos, o que mais que diminui a imunidade? Não, depende. Você está falando de um HIV que não trata, tem carga viral altíssima, ou você está falando de uma que faz AIDS, ou você está falando de um HIV que toma remédio e tem carga viral indetectável? Não falem igual o leigo falar que o HIV, tudo bem. O HIV, gente, que trata, o paciente que tem HIV positivo, que trata, que toma medicação e tem carga viral indetectável, ele pode ser mais saudável que você. Então, não é por si só a contaminação pelo HIV que torna o paciente imunossuprimido. É a síndrome da imunodeficiência humana. É isso que traz a imunidade. Como? Porque aí você está fazendo dose imunossupressora. Tá, mas eu estou falando assim, sem o efeito de medicação. Desnutrição, obesidade, a idade avançada. É o quê? Pacientes que tratam oncológicos, eles têm imunidade muito mais baixa, até
pela própria doença e pelo tratamento também. Não é só o tratamento também. Depende também. Se estiver tratando. Paciente com diabetes, né, gente? A imunidade também é mais baixa, tá? Pacientes diabéticos já têm a imunidade um pouco mais comprometida. Tá bom? E o tabagismo, obviamente. Que a gente não estimula ninguém a fumar, não é isso? Fatores prognósticos. Além desses fatores prognósticos, a gente vai entrar agora nos fatores prognósticos que são laboratoriais. A gente já falou de um critério prognóstico laboratorial importantíssimo. PCR. Importantíssimo. A gente falou que a amilase não é fator prognóstico. Não é? O que mais? Por que tem ali hematoma? Digam, pelo menos vocês entendem o porquê do hematoma. Quem já é hiperlípido vai ter uma concentração. Pois é, mas ele não tem diarreia não, mas é por uma concentração. Porque ele faz uma cias muito intensa e ele pode fazer uma concentração. Pode ter vômito, mas diarreia não tem muito não, qualquer gente. É por uma concentração, pelo mesmo, é um mecanismo muito semelhante ao do dengue. Só que a dengue, esperar a prova do DIP, né? O que caiu na prova do DIP? O que acontece na dengue? Altera a permeabilidade do plasma, ele perde líquido para o terceiro espaço, então no intravascular fica concentrado. Na pancreatite, como ele tem uma cias muito intensa, ele pode ter um pouco de extravasamento também de líquido e ele faz uma concentração. Por isso que o hematócrito alto de admissão é fator prognóstico, tá? Então, PCR, hematócrito alto, ureia alto também é fator prognóstico, porque a gente imagina uma resposta inflamatória mais intensa, com lesão de outros órgãos além do pâncreas. O que mais? PCR, a gente já falou. Aí tá falando só do PCR. Gente, eu faço as aulas para vocês, depois eu esqueço para escrever no slide, sabe? Mas o PCR é importantíssimo, tá? O PCR da admissão maior ou igual a 15 é fator prognóstico. Então, geralmente na pancreatite leve, a gente deixa o paciente em observação, em geral, 24 a 48 horas no máximo, tá? A gente vai entrar aqui nos critérios para a admissão do paciente com pancreatite. A gente acaba deixando o paciente em observação 24 a 48 horas. Por quê? Porque a gente precisa fazer hidratação vigorosa, não é? E hidratação vigorosa por quê? Porque ele tende a ter uma concentração. Então a gente faz uma puta de uma hidratação endovenosa e deixa o paciente em jejum. Tratamento da pancreatite: hidratação volumosa, vigorosa, jejum, analgesia e antiemético. É só isso o tratamento de um paciente com pancreatite aguda leve ou moderada. É só isso. O que faz eu permanecer mais tempo com o paciente é fator prognóstico. O que faz eu ficar com o paciente é o PCR alto ou o critério de Hansen alto. Vocês já ouviram falar em critério de Hansen? Não? Vocês lembram dessa banda? Não vai ter de vocês? Mas tu é da minha época. Não pode falar. Tu era? Nem quando era nova. Eu gostava daqueles louros. Pessoal, critérios de Hansen. A gente tem dois tipos de critérios de Hansen, tá?
critério de Hansen para hepatite, para pancreatite alcoólica e critério de Hansen quando a gente imagina que a causa é biliar. Em geral, os dois são muito parecidos e em geral a gente aplica o critério de Hansen. Porque a gente, na admissão, talvez não saiba qual é qual. Tá bom? O que a gente precisa saber? Dos critérios de Hansen. A gente precisa ver a idade. E a gente sempre vai aplicar critério de Hansen, tá? Mas tá bom, a gente devia ter ficado aqui com vocês. Mas tá bom. A gente pegou o paciente, é aquele mesmo paciente com dor abdominal intensa, vômito, podendo ter ou não icterícia, que chega no pronto-socorro. A gente ainda não sabe do que é. Lembra que a gente pediu os exames, a gente até colocou hepatite na frente de pancreatite? A gente já pediu função hepática para ver se ele não era psicótico? A gente colocou um monte de coisa antes, certo? No meio daqueles exames laboratoriais, se você pensou, gente, se você pensou em algum momento em pancreatite, mesmo que a pancreatite tenha ficado lá como tua quarta, quinta opção de hipótese diagnóstica, se você pensou em algum momento em pancreatite, você faz critério de Hansen, tá? Que é muito fácil. Porque a idade vem. A gente pediu o leucócito, certo? Por que a gente pediu o hemograma? Porque a gente precisa ver hematócrito, porque o paciente está em sírios e eu preciso saber se ele não está séptico. Não é isso? Então vai vir, de cara é fácil, tem a idade, tem leucócito. Tá bom. Eu pedi TGO e TGP ali porque eu pensei também em hepatite. Não é? E eu pedi a glicemia que faltou e o LDH. É o que falta no critério de Hansen. Quando fica tudo pronto, que vem uma amilase alta, critério de Hansen alto, e esse paciente, até os exames ficarem prontos, já fez até um exame de imagem, seja ultrassom, seja tomografia, aí eu fecho o diagnóstico. Eu até coloco o critério prognóstico para saber se depende de nada ou não. Tá bom? O paciente ficou internado. Eu tenho PCR alto, eu tenho critério de Hansen alto. Esse paciente ficou, teve critério para ficar internado. Ficou internado, eu tenho que refazer critério de Hansen 48 horas. Então, 2 dias depois eu reaplico o critério de Hansen, tá? Aí são outras variáveis. Se o paciente vai estar internado, eu consigo fazer mais coisa com calma, certo? Mas em 48 horas eu preciso refazer. Tá bom? Lembram da PBE? Como que a gente maneja a PBE? Vai cair fígado de novo na N2. Foi questão aberta, foi questão discursiva da prova da N1. Para diagnóstico, mas para um teste diagnóstico, perfeito. Pede celularidade, pede tudo. Aí, como que a gente fecha o diagnóstico do PGE? Polimorfo nuclear 250, perfeito. Fizemos o diagnóstico do PBE. Como é que a gente trata? A cultura pode ser a maioria das vezes negativa, né? Mas como é que a gente trata, gente? Eu não vou aceitar antibióticos nessa prova, não. Na passada eu aceitei, por isso que as notas foram altas. Eu vou ter a resposta direitinho. Como que conduz o PBE? Ninguém mais sabe, mas a maioria das pessoas não deu certo. Não, se falar antibiótico vai errar a questão dessa prova. Perfeito, o que mais? Albumina. Perfeito. Passou a bola aí. Albumina, continue. No primeiro dia, uma parte, a segunda parte da Perfeito. O que mais? Então tá ótimo. Você agora me ajudou 10.
48 horas faz o quê? Isso é verdade. E? Faz uma nova sentença, 48 horas, né? E aí polimorfo voluntário tem que ter caído, né? Pelo menos 25%. Mesma coisa. Eu passo o critério de finalidade, 48 horas depois eu tenho que fazer de novo o critério de para reavaliar o prognóstico. Isso me diz até onde eu vou internar o paciente, tá? Se ele vai ficar na poltrona, na observação, se ele vai ficar internado na sala vermelha, se ele vai direto para a UTI. A próxima vez que vocês falarem antibiótico, como é que a PB é antibiótico? Eles formam isso. Gente, é porque está chegando, a paciência está caindo. Não, olha, chega no fim, não é? Chega no fim, a gente quer matar o marido. Matá-lo. Usar o teu primário. Usar o teu primário. A gente quer usar o teu primário, mas eu nem sei a primeira legislação. Ai, minha gente. Deixa eu só ver se eu deixei passar aqui alguma coisa. Tá. A pontuação dos critérios de remissão, né? Se eu tiver 3 ou mais pontos nisso daí, que é de 0 a 2, a mortalidade é muito baixa. Então, se eu tiver 3 ou mais pontos, eu já indico gravidade, o paciente tem que ficar internado, tá? E a chance de lesão, a chance de ele evoluir para uma pancreatite necrohemorrágica, tá? Aí vamos lá, minha gente. Com o tempo, eles foram melhorando os critérios prognósticos, tá? O primeiro até foi o critério de Henson e é o mais utilizado até hoje. Não façam nada, nem na vida, nem na graduação. Então, assim, nem quando vocês forem internos, nem se vocês fizerem residência. Sempre vocês vão usar, nunca deixem de usar o critério de Henson. Foi o primeiro e é usado até hoje. Então, assim, eu não vou fazer residência, tá bom, vai fazer o plantão de emergência, lembra do critério de Henson. Mas eu não quero clínica, eu quero fazer cirurgia, mas piorou. Geralmente os pancreatites biliares ficam para cirurgia, tem que saber o critério de Henson. Então, sempre lembre dos critérios de Henson para internar ou para descartar ali uma pancreatite. Só que com o tempo esses critérios foram melhorando no sentido de que eu consegui ter mais variáveis. Então, se eu tenho mais variáveis, geralmente eu consigo classificar melhor esse paciente, tá? Só que isso é pouco aplicável no pronto-socorro. Onde que a gente aplica mais? Onde que eu vou ter FiO2? Onde que eu vou ter em UTI? Então, geralmente a gente usa os outros critérios de gravidade, o Apache e tal, em UTI. Então, mas como que o paciente chegou à UTI? Os critérios de Henson. Então, se na admissão estava tudo muito ruim já, esse paciente vai direto para a UTI e a gente fica reavaliando, não com a amilase, né? Não é com a amilase que a gente reavalia o paciente com pancreatite. Aí a gente usa critério de Apache, tá? Que aí a gente tem que ver, PAM, a gente tem que ver. Então, se você vai pegar aquela projetinha da UTI. Tá chegando agora? Tá visual, né? Pode esperar lá fora. Pode esperar lá fora. Quando eu acabar a aula, você pode ir. Pode esperar lá fora. Pode ir, eu estou acabando. Faltam 10 minutos. Pode ir. O que eu estava falando? Sim. Vamos lá. Então, a gente usa muito mais os critérios de Apache para a avaliação do paciente grave. Lembrem do que eu falei, tá?
a imensa maioria das vezes a pancreatite aguda é leve. A imensa maioria das vezes, tá? Muitas vezes pacientes etilistas crônicos, eles até têm pancreatite e nem sabem o que teve, porque foi leve, foi autolimitada e ele tratou sozinho em casa. Como que ele tratou? Não comendo, fazendo jejum. Qual que é o risco do jejum? Ele faz jejum e toma antiemético, não é isso? Uma pessoa com ressaca. Ela toma remédio para não vomitar, às vezes toma remédio para dor e não come. O risco é aumentar demais o hematócrito. Aí ela chega ao ponto de não conseguir controlar em casa e precisa ir para o pronto-socorro, tá? A imensa maioria das vezes é leve, minha gente. Mas quando a pancreatite aguda é grave, ela é gravíssima. Não esqueçam disso. Ela faz uma resposta inflamatória tão intensa, ela chega a níveis de PCR tão absurdos, e os poucos que eu vi durante a residência foram a óbito. A imensa maioria eram leves, que a gente manejava no pronto-socorro. Só voltando um pouco para a pancreatite mais leve, que a gente cuida no pronto-socorro, que não chega aqui, porque esse paciente aqui é um paciente grave. A gente falou que a gente trata como mesmo? Perfeito. E depois? Faz o quê? Faz esse peridinense. Ah, sim. Peridinense vai ser feito 48 horas. Tu vai deixar 48 horas dele em jejum. Porque 48 horas, acompanha comigo, dá quase 3 dias. São coisas. Se o paciente internou na segunda-feira, eu começo a contar hora zero agora. Não é? Na terça-feira, completou 24 horas. Na quarta-feira, completa 48 horas. Tem que ser internado quanto tempo? 3 dias. Segunda, terça e quarta. Aí, quando ele completar 48 horas, você vai pedir o critério de Hanson. Aí demora quantas horas você está pronto? Tu vai deixar o paciente 3 dias sem comer? Ele já deu 24 horas com uma hidratação boa. Tá bom, no dia seguinte, faz o quê? Aí no dia não, aí não se Nessa hidratação pode pegar soro. Nessa hidratação pode o quê? Pegar soro glicosado? Não, pra quê? Não pode. Ela falou que ia liberar um chá. Porque não tá comendo, né? Vocês querem dar soro glicosado pra quem não come. Fizeram uma dieta leve. Olha a glicemia que não pode dar. Faça isso não. Acompanhe o paciente de pertinho. Não faça soro glicosado para todo. Isso é coisa de cirurgião. E cirurgião ainda põe os eletrólitos assim no soro glicosado, porque vai ficar bem ruim. Não é? Pois é. Então tá, minha gente. No dia seguinte, vocês liberam o quê? Elas vão liberar a dieta leve. Vocês vão liberar o contrário? Liberar a dieta não. Ela libera só líquidos, vai liberar a dieta leve. Vocês vão liberar alguma coisa? É o quê? Cuscuz. Cagando. Só o Ei, essa turma aqui libera só o Whey creatina. Whey protein. Whey creatina. Professora, Essa mesa aqui é foda. Vamos manipular. Vitaminas. agora, ó, dieta leve. E aqui liberou líquido. O que é dieta leve? A nossa já voltou, precisa de uma bolachinha, igual no hospital, sabe? Eu a bolachinha, o chazinho, que pode, Sopa.
Então tá, então você chama de branda, né? Você é comida para ele. Então, em geral, a gente começa com líquido mesmo, tá? A gente libera líquido para ver se o paciente vai tolerar, se ele não vai ter dor, se ele não vai ter fome. Mas é até 24 horas, Na verdade, se vocês pegarem consenso de pancreatite, o consenso antigamente dizia assim, jejum pelo maior tempo possível, tá? Os consensos mudaram. Agora eles falam assim, liberar a dieta mais breve possível. Mas nenhum consenso diz ainda como. Porque quanto mais tempo você ficar sem estimular o trato digestivo, pior. Então a gente precisa estimular trânsito intestinal, liberação de enzima intestinal, tá? Então a gente faz assim. A gente fazia muito assim no serviço onde eu fiz em residência e eu não faço, como eu aprendi, né? A gente libera a dieta líquida. Tolerou, às vezes até libera assim, líquido barra gelatina. Gelatina é controverso, tá? Vocês podem ler em alguns lugares que gelatina não pode. Mas dieta líquida. Não teve dor abdominal, não teve vômito, aí eu progrido. Então eu mantenho a hidratação e eu vou tirando devagar antiemético e analgesia para liberar líquido e ver se tolera. Não tolerou, tira o líquido e volta com medicação. Tolerou, progride de dieta. Aí que entra a leve. Tá? Então ali no terceiro dia, quando eu estiver fazendo o novo Hanson, vai ter 2 critérios para a alta. Tolerar a dieta e um novo critério de risco. Tá? Por isso que o paciente com pancreatite leve fica internado ali 2, 3 dias. Que é o tempo da gente tentar progredir dieta e ter novos exames laboratoriais. O paciente não lê livro, né, gente? Ele não é assim, não tolerou, vômito. Então, nossa, tolerou super bem, tchau, alto. Às vezes ele fica ali, ó. Ele come, mas não come tudo, ele tem uma dor, mas é uma dor leve, entendeu? Então, aí o laboratorial te ajuda. E você diz assim, não, mais um dia, tá bom? Mas não existe uma fórmula, não existe uma receita de bolo para a gente dar aula no paciente. A gente vai vendo critério clínico laboratorial, tá? Critérios prognósticos e critério clínico. É o quê? Qual que é o valor? Não sei. Alguém anota aí que eu vou parar no slide 13. E vem depois. Não, parei aqui, ó. 15. Acabou essa aula, gente. Acabou essa aula. Na próxima aula pode ter café da manhã. Fala mais. Já peguei um ponto.